movimento é o nosso companheiro Célio, da casa Irmão Átimo, que vai fazer a abertura do encontro com música. Boa tarde a todos. Quero agradecer aí ao seu Marco pelo convite. Como o irmão Ministério falou sobre a Casa Átmos, e trazer um pouquinho aqui da minha colaboração. E como o mundo está precisando muito de paz, vamos cantar a música Paz pela Paz. Aqueles que souberem essa música muito conhecida do Espírito, podem me ajudar que eu vou adorar. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de amar. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Bem, gente, a minha sobrinha. Vamos voltar na música. Queria encontrar os meus amigos, poder dizer que está tudo bem, eu vou indo
eu vou seguir. Queria encontrar os meus amigos, poder dizer que está tudo bem, eu vou indo bem melhor que antes. Queria encontrar, eu tenho tanto que agradecer a esses amigos que não podemos ver, mas podemos perceber. Nem todos os dias são dias claros, há noites escuras, tropeços, percursos, mas nasce outro dia em canções que transformam minha dor em cor. E com vocês com vocês eu vou seguir.
André, muito obrigado. É como eu digo, né? O nosso encontro é muito bom por isso. Sério, cantar pra gente, rever o André cantando dessa forma maravilhosa, né? A gente fica assim até emocionado, né? Nosso encontro. Mas, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora nós vamos dar algumas informações a vocês. Todo mundo recebeu o cronograma? Todos receberam o cronograma? Pois é, então vocês vão acompanhar por aí a nossa programação. Tá? Todo mundo recebeu também um papelzinho para vocês fazerem avaliação. Receberam? Está atrás do cronograma. Tá? E vocês vão olhar que atrás do cronograma tem lá para vocês fazerem uma avaliação. Essa avaliação é muito importante, tá? Porque a cada ano nós tentamos modificar, porque aqui são seres humanos, né, Maria? Então a gente erra também, né? Então, nada como acertar como vocês nos ajudarem, como todo ano vocês fazem. Então, no final do trabalho, do encontro, vocês vão deixar essa avaliação lá para a gente, tá bom? E nós queremos também lembrar vocês que esse ano, aqueles que estão acostumados aos nossos encontros, nós não teremos aquela cantina para vender, aquela coisa grande, mas nós não vamos deixar ninguém desamparado, não, tá bom? Fica tranquilo, ninguém vai ficar com fome. Nós vamos, depois da palestra do André, que é o principal nosso é a palestra, tá? Aí nós vamos fazer ali do lado ali um lanchinho, é de graça, é 0,800 para todo mundo, tranquilamente. Vocês devem ter recebido um papelzinho, né? Porque no final desse lanche, antes do encerramento, nós vamos ter uma peça. Vocês viram que na programação tem uma apresentação teatral, não é isso? Então, esse intervalo vai ser de 20 minutinhos, depois nós vamos ter a peça. Vocês vão voltar para os locais, para os lugares. Por quê? Se vocês perceberem, nós só temos aqui 180 lugares. Né? E quem não ficar para a peça, tudo bem, mas quem for ficar para a peça, nós vamos ter que saber os locais, porque se chegar alguém depois, não tiver lugar, não vai entrar. E se vocês estiverem aqui ou saírem, como vocês estão com o papelzinho, né, mas então está tudo organizadinho, vocês não vão perder o lugar, tá? Quem for ficar assistindo a peça, depois dos 20 minutos de intervalo, nós vamos voltar para cá, que esse ano, de um presente, nós vamos ter uma peça teatral, tá bom? Então, dito isso, sei que vocês já não estão aguentando mais me ver aqui, né? Vamos lá, nós vamos começar o nosso trabalho como nós temos que começar. A nossa companheira Maristela da Casa Átimo vai vir até aqui, vai fazer a nossa leitura, depois nós vamos com a nossa, pode vir também a nossa companheira Ivonete Valente, vai vir até aqui. Muito bom estarmos aqui envolvidos pelos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, para darmos continuidade à harmonização do nosso ambiente, vou fazer a leitura da página. O título é Educação, e essa mensagem foi psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, inserida no livro Taça de Luz. Educação. Educa a terra e terás o pão farto. Educa a árvore e recolherás a bênção da fartura. Educa o minério e obterás a utilidade de alto preço. Educa a argila e plasmarás o vaso nobre. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Sem o alfabeto, anoitece o espírito.
Sem o livro, falece a cultura. Sem o mérito da lição, a vida seria animalidade. Sem a experiência e a abnegação dos que ensinam, o homem não romperia as faixas da infância. Em toda parte vemos a ação da providência divina no aprimoramento da alma humana. Aqui é o amor que edifica, além é o trabalho que aperfeiçoa, mais adiante é a dor que regenera. Meus amigos, a Terra é a nossa escola milenária e sublime. Jesus é o nosso divino mestre. O Espiritismo, sobretudo, é obra de educação. Façamos, pois, da educação com o Cristo o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor, hoje e sempre. Uma boa tarde a todos. Um fraquinho, não é? Porque você falou que não ia ter lanche, né? Mas é lanche pago, que não ia ter grátis. 0800. Então, uma boa tarde a todos. Melhorou. Porque o espírita tem que ser feliz, tem que ser alegre, porque nós já temos essa codificação maravilhosa aí que nos ensina o caminho da nossa libertação e nos ensina também, estamos falando em educação, que somos nós, os construtores da nossa paz, da nossa felicidade. Então temos que ser alegres, porque isso depende de nós. Então vamos elevando os nossos pensamentos cada vez mais alto, depois dessa harmonização com as músicas, estamos sintonizados com o alto. Então vamos agradecer a Deus, que é nosso Pai, nosso Criador de tudo e de todas as coisas. Agradecer ao meigo Rabi da Galileia, nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais do nosso orbe, por nos permitir estarmos reunidos neste dia tão especial para juntarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso querer, contribuindo para um mundo melhor. Com toda a educação, como foi dito na nossa mensagem, como nos educar. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e no nosso ambiente. Que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos.
Cometi o erro de dizer que esqueci a casa, João Batista, lá de Itaboraí, né? Então agora, depois de nós nos sintonizarmos ainda mais com o Pai Criador, com o Mestre Jesus, que é nosso modelo, nosso guia, nós vamos agora passar a parte principal do nosso trabalho da tarde, que é a palestra com o nosso companheiro, amigo de muitos anos, André Parente, que vai fazer a nossa exposição da tarde. Nós estamos para falar de um tema que é importante diante dos desafios do tempo presente. Como a página, o Espírito Emmanuel, que é um espírito educador, disse muito bem, o Espiritismo é obra de educação. E não só Emmanuel, mas outras mentes lúcidas da história do Espiritismo também compreenderam o Espiritismo no seu aspecto educacional. Professor João Pires, Caibar Schutel, Amália Franco, que fundou 100 instituições de ensino no Brasil, Eurípides Barçanufo. Então a doutrina espírita é uma proposta assim de educação e não de salvação de um dia para o outro. É mais ou menos isso que nós vamos mostrar no nosso trabalho. Porque a educação é o principal meio de transformação do ser humano, né? Todos estamos inseridos num grande projeto educativo chamado vida, na busca de nos autoconstruir e de influenciar naturalmente na melhoria do nosso próximo. Só que a educação é ao mesmo tempo individual e coletiva.
Ela é individual porque há um trabalho a ser feito que é insubstituível e intransferível. Mas ela é também coletiva, porque a lei de sociedade é uma lei natural, é uma lei divina, e todos somos convidados a conviver para aprender com as nossas diferenças. A nossa palestra, a nossa exposição é educativa, mas ela não deixa de ser provocativa, porque tem algo acontecendo no momento que nos preocupa muito. Já aconteceu na história da humanidade, na Idade Média, que nós chamamos de desaparecimento da infância. Isso se repete nos dias atuais. Nós não estamos permitindo o direito inalienável que a criança tem de ser criança. Então é uma tomada de posição também, o nosso estudo em conjunto, para que cada um possa fazer um esforço para defender as crianças do mundo dos adultos. Vamos lá? Então, enquanto vai abrindo, eu vou falando um pouquinho. Educa-te e construirás um mundo melhor. Realmente, o título do trabalho, que nós parabenizamos os organizadores, é muito sugestivo. Aristóteles, filósofo grego, dizia: a educação é amarga, mas os seus frutos são doces. Ou seja, educar dá trabalho. Não adianta dizer que não dá trabalho. Dá trabalho, mas os resultados são extraordinários. E todo mundo quer uma cidade educadora, uma sociedade educativa. Todo mundo quer uma sociedade com um IDH elevado. Mas como vamos conseguir esses objetivos se não educarmos as crianças e os adolescentes? Nós gostaríamos de começar com uma frase de Jean-Jacques Rousseau, que é um pensador suíço radicado na França, um filósofo, que tem uma obra dele que é muito importante sobre educação, para todos os educadores, e continua atual, que é O Emílio. Ele diz assim: tudo está bem quando sai das mãos do autor das coisas, tudo degenera nas mãos do homem. É muito importante reconhecermos que a obra que vai projetar o nascimento das escolas laicas no mundo não se esquece de Deus. E a nossa sociedade atual se esqueceu de Deus. Porque muitos falam: o livro Emílio foi perseguido, foi queimado em praça pública, tudo verdade. Mas não podemos esquecer, o mesmo livro que permite o nascimento das escolas laicas, e portanto da educação laica, que teve a sua importância no mundo, é o mesmo livro que reconhece que tem algo além da nossa percepção limitada, que é Deus. Então, os desafios atuais também nos apresentam uma pergunta. Nós concordamos que a educação religiosa, confessional, de apenas uma religião, é algo equivocado e ultrapassado. Mas defendemos sim uma educação metafísica, transcendente, que possa respeitar Deus das diferentes maneiras que as distintas visões do mundo conseguem percebê-lo. Tudo bem até aqui? Então nós vamos educar, mas com Deus, e não há nenhum problema nisso. Claro que os autores materialistas não vão concordar conosco. Nietzsche, Schopenhauer, Foucault, eles não vão concordar, mas estamos convencidos que a escola laica hoje, ela prepara o competidor do terceiro milênio. Há um meio termo entre a escola laica, que prepara o competidor e ensina principalmente pensadores materialistas para as crianças e os adolescentes, e a educação religiosa, confessional de apenas uma religião, que nós também não concordamos. Tá? Então vamos lá. Um filósofo, ele é sempre provocador. Por isso que o Rousseau, ele não ficava em cidade nenhuma, era sempre expulso. Agora, Rousseau estimulou um grande educador que tem a ver com a nossa visão do mundo. Que educador é esse? Johann Heinrich Pestalozzi, ou em português, João Henrique Pestalozzi. Isso foi tão forte na vida de Pestalozzi que ele colocou o nome de seu filho de Hans Jacob, que significa Jean-Jacques Rousseau.
sou do Emílio, que já tinha falado a respeito de Deus, que é importante nós ensinarmos para as crianças, ele vai dizer o seguinte sobre os colégios. É forte, mas importante para a nossa reflexão. Não posso encarar como instituição pública esses ridículos estabelecimentos de ensino chamados colégios. Isso é forte. Mas é o autor, gente, que mais influenciou Pestalozzi. E o menino Hipólito Elião Denizar vai ser levado pela sua mãe com aproximadamente 10 anos de idade, entre 10 e 11 anos de idade, para estudar no Instituto Inverdão de Pestalozzi, que foi a experiência pedagógica mais madura de Pestalozzi. Então, é por causa desse tronco pedagógico que nós vamos oferecer para a sociedade inteira e para o mundo o maior colégio já criado na história da educação, que foi o Colégio Allan Kardec. O importante é a gente voltar para entender, né? Segundo o educador José Pacheco, que não é espírita, o Colégio Allan Kardec foi o projeto educativo mais arrojado do século XX. Isso é forte. Isso não é pouca coisa. E por que o Colégio Allan Kardec, ele é um dos maiores da história da educação, ou na minha visão, o maior porque conseguiu enxergar o educando como um reencarnado? Porque a tradição pedagógica que Eurípides de Barçalou herdou vem de Rousseau, que passou para Pestalozzi, que passou para Allan Kardec, que chegou até Eurípides, Amália Franco, chegou até nós. Então diz assim o texto, ó, tampouco considera a educação da sociedade, pois tendendo essa educação a dois fins contrários, não atinge nenhum dos dois. Só serve para criar homens de duas faces, que sempre parecem atribuir tudo aos outros e nunca atribuem senão a si mesmos. Ou seja, Rousseau está propondo uma educação natural e não artificial. Segundo Rousseau, a cidade ficou embrutecida e está recebendo as pessoas de uma maneira equivocada. Numa época onde as crianças eram tratadas como adultos em miniatura, não existiam roupas para as crianças, elas usavam as roupas dos adultos. Tem um historiador francês chamado Philippe Arrière, que tem um livro intitulado A História da Infância e da Família no Antigo Regime, onde ele vai mostrar que não existia conceito de infância na Idade Média. Então, quais são os educadores que vão resgatar esse conceito de infância? Rousseau, Comênios e Pestalozzi. Eles vão resgatar o conceito de infância para permitir que a criança tenha o direito de ser criança. Pode passar, por favor. Para a reflexão, é interessante perceber que esses autores, eles acabam comungando, eles pensam quase que da mesma maneira. Tolstói, o grande escritor russo, autor de livros importantes na literatura, mas que se converteu ao cristianismo e escreveu contos muito bonitos sobre Jesus. Ele teve uma experiência pedagógica de vanguarda na fazenda de Yasnaya Poliana. E o Tolstói vai dizer o seguinte para a gente, ó, a escola deixará de ser talvez tal como nós a compreendemos, com estrados, bancos, carteiras. Será talvez um teatro, uma biblioteca, um museu, uma conversa. Então a escola precisa mudar. É o tema de preocupação do programa que hoje estamos apresentando, chamado Espiritismo e Educação. Como que a educação espírita pode ajudar nas famílias e nas escolas? Na escola, essa, a que ainda é apresentada na sociedade, ela não consegue mais educar. Porque ela é tradicional e pretende ser tradicional ainda que o discurso venha a ser diferente. Ela ainda mantém um sistema de notas que hierarquiza, estimula a competição, não é? 0, nota 10, uma escala de valores muito questionável, diga-se de passagem. E o Colégio Allan Kardec, o que fazia? Não tinha um sistema de notas, tinha um sistema de conceitos, que não é o ideal hoje, talvez, mas para 1907 era de fato uma proposta muito avançada, de vanguarda. Então a escola é, antes de tudo, um diálogo, uma forma de comunicação diferente, onde várias vozes devem se comunicar o tempo todo. No Colégio Allan Kardec, aula de botânica era no próprio jardim, aula de música, aula de teatro,
A aula de arte não pode ser uma aula dentro de um conteúdo fechado por semana, engavetada. A arte deve conectar todas as disciplinas em uma escola. Aliás, para a educação espírita também, a arte deve conectar todo o centro espírita. Isso que nós agora experienciamos é muito importante e deve acontecer o tempo todo nas instituições espíritas, nos eventos espíritas, porque, como foi falado muito bem, o espiritismo é alegria, mas uma alegria que é profunda, porque brota da imortalidade da alma, porque o ser humano é indestrutível. Ele é filho de Deus, ele clama por liberdade, mas ainda não sabe assumir a responsabilidade evolutiva que lhe cabe. Pode passar um pouquinho? Tomada de posição. O Edgar Morin, o livro que foi utilizado para a elaboração do vídeo do evento, é um autor importante, não só no livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, mas através de outras obras. Ele vai dizer o seguinte: não são somente as vias econômicas, jurídicas, sociais, culturais que facilitarão as vias da compreensão. É preciso recorrer às vias intelectuais e éticas, que poderão desenvolver a dupla compreensão intelectual e humana. O que o Edgar Morin está chamando a nossa atenção que tem a ver com o Espiritismo? Dizia Allan Kardec no livro Obras Póstumas: a principal contribuição do Espiritismo é no campo da transformação moral. Ele é o mais poderoso meio de transformação moral da humanidade, porque mina pela base o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade. Realmente, analisemos a história das guerras. O orgulho está sempre ao lado. A história dos conflitos, das brigas dos grupamentos familiares. O orgulho, esse, segundo o poeta indiano Rabindranath Tagore, um alto muro que nós fazemos questão de retocar todos os dias, ele está sempre ao lado dessas situações adversas. E o egoísmo, nós costumamos sempre ensinar para as crianças, ele é grudento, ele é um personagem grudento, que nunca deixa nós olharmos para o lado. Então, essas chagas atrapalham a educação do ser imortal que está matriculado na escola da vida, na busca da sua autoconstrução. Pode passar. A compreensão do outro de si mesmo. Edgar Morin, Ética, Cultura e Educação, vai dizer: o primeiro obstáculo para compreender o outro é a incompreensão de nós mesmos. Reparem agora como o Edgar Morin pode perfeitamente dialogar com o professor José Fulano Pires, quando dizia no livro Pedagogia Espírita: a educação depende do conhecimento menor ou maior que o educador possua de si mesmo, porque conhecer-se a si mesmo é o primeiro passo do conhecimento do ser humano. Conhece-te a ti mesmo é uma frase que estava escrita no oráculo de Delfos, talvez o único oráculo a possuir uma pitonisa, uma sacerdotisa, uma sensitiva chamada Pitya. E lá no portal, no pórtico do oráculo de Delfos, estava essa frase escrita com letras de fogo, que marcou a história da humanidade: homem, conhece-te a ti mesmo. E o Sócrates vai ser o filósofo que vai dar aplicação a essa frase, como jamais alguém havia feito. Porque antes de conhecer o outro, nós devemos conhecer a nós mesmos. O que acontece geralmente na educação? Nós não nos conhecemos e passamos a analisar os outros sem nos conhecermos. E aí estabelecemos juízos de valor que não são indicados. Então a educação depende do conhecimento maior ou menor que o educador possua de si mesmo. E é uma pergunta também de um livro dos Espíritos importante. Aliás, uma das mais significativas na nossa visão. A pergunta 919 do livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos: qual é o meio prático mais eficaz que o ser humano tem para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E o diálogo foi o seguinte: os Espíritos se comunicaram dizendo: o sábio da humanidade vou disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a educação espírita tem as suas raízes na Grécia Antiga, o seu ponto mais alto, um trabalho incomparável de Jesus de Nazaré, e chega até os nossos dias. Pode passar. Bem, esse
educador é interessante também. Ele se chama Janusz Korczak, ele morreu com 200 crianças no campo de concentração nazista em Treblinka. Teve a chance de fugir e não aceitou. Um livro dele, muito bonito, muito profundo, que nós indicamos, chamado Quando Eu Voltar a Ser Criança. É uma proposta de romance psicológico. E ele era adulto e passa a enxergar com os olhos de uma criança. E ele percebe que existe um massacre, é esse o nome mesmo, um massacre do mundo adulto com relação ao mundo infantil. E na abertura desse livro ele vai dizer uma coisa muito interessante que nós nunca esquecemos. Ao leitor adulto, vocês dizem, cansa-nos ter de privar com as crianças. Tem razão. Vocês dizem ainda, cansa-nos porque precisamos descer ao seu nível de compreensão. Descer, rebaixar, inclinar-se, ficar curvado. Pode passar um pouquinho? Estão equivocados. Não é isso que nos cansa, e sim o fato de termos de elevar-nos até alcançar o nível dos sentimentos das crianças. Elevar-nos, subir, ficar na ponta dos pés, estender a mão para não machucá-los. Então, o que acontece? O mundo adulto acha que quando uma criança faz uma pergunta, nós não devemos parar o que estamos fazendo, perder o nosso tempo para dar atenção a uma criança. O que esse grande médico radicado na educação está dizendo para nós em Janusz Korczak? Não, na verdade, nós não temos que parar o que estamos fazendo, nos abaixar para falar com uma criança, mas ficar na ponta dos pés para atingir o nível de compreensão de uma criança. E geralmente a criança é ela mesma, ainda que possa se equivocar, não é? Mas essa visão do período da infância e a sua importância para a transformação social é algo que nós não podemos esquecer, porque não adianta falarmos de educação, defendermos conceitos importantes pedagógicos, se não considerarmos que a criança tem o direito de ser criança. Agora eu queria passar um vídeo para ilustrar o que nós estamos falando, que é sobre a influência da televisão na formação das crianças. Segundo pesquisas, a criança brasileira é a que mais assiste televisão no mundo. E isso é muito sério, porque a publicidade no Brasil não encontra nenhum tipo de freio para chegar até as crianças. Nós sabemos que o mercado consumidor infantil influencia a decisão de organizações e até aquilo que vai ser comprado nas famílias. As crianças têm um poder muito grande de decisão nas famílias. Influência da televisão, tem um rapaz assim, uma criança, um cachorrinho. Então, essa questão da valorização da infância é algo que permanece na educação, né? Seja o Janusz Korczak, seja o Jean-Jacques Rousseau, seja o Comênios. Jesus de Nazaré, o maior educador da humanidade, não podemos nunca esquecer, quando disse, deixai ver a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para quem delas se assemelha. E na época de Jesus também não existia conceito de infância. Pode passar, por favor. Depois a gente volta e faz os vídeos. A Maria Montessori é uma educadora exemplar. E assim como o Janusz Korczak, pode dialogar com a educação espírita sem nenhum problema. Claro que o diálogo é sempre você considerando o que tem de importante na contribuição de um determinado pensador, de uma pensadora, mas sem deixar de dar espaço para você manifestar também o que propõe a educação espírita. Ela foi uma das primeiras mulheres a fazer medicina no mundo. Os livros dela, infelizmente, são bem difíceis. Eles não foram devidamente espalhados pelo mundo em língua portuguesa. São livros até muito caros para você conseguir adquirir. E ela vai dizer uma coisa importante no livro A Criança. A infância representa o período mais importante da vida do adulto, o período construtor. Todos nós aqui apresentamos pontos positivos e pontos negativos no nosso comportamento. E nós não sabemos ainda dimensionar a importância do período da infância, da nossa infância, para que hoje venhamos a manifestar algum tipo de comportamento equivocado ou algum comportamento que seja considerado ético. Então é mais uma educadora chamando a nossa atenção de que o adulto precisa se voltar para a infância
para procurar solucionar os problemas que são apresentados no tempo presente. Porque se a gente não fizer isso, eu sei que parece repetição, não adianta apresentar nenhuma proposta de modificação para a sociedade. Segundo o Espiritismo, nós sabemos, em mundos mais evoluídos, mais adiantados, a infância passa a ser um período menor, mais curto. Mas, segundo aquilo que nos é apresentado atualmente, não é o nosso caso, não é o caso ainda do nosso planeta, da nossa sociedade. Nós precisamos da infância para fazer o movimento de reação. Tá? Então, continuando, por favor. Então, a Maria Montessori, que vai inspirar o nascimento de inúmeras escolas no mundo todo, no Brasil também, ela vai dizer que o período da infância é de fundamental importância. E agora ela também é uma pensadora muito arrojada e também polêmica, sofreu perseguição, uma das primeiras mulheres a fazer medicina, imaginemos. E ela dizia, ó, não há lugar para as crianças nas casas das modernas cidades. Isso é forte, hein? Não há lugar para as crianças. Elas estão nas casas, mas não há lugar para elas. Onde se acumulam as famílias em espaços cada vez mais reduzidos. Acho que todo mundo aqui pode lembrar, principalmente aqueles que têm mais experiência, de como que vocês brincaram no passado. Os mais antigos dizem, nós subíamos em árvores, nós sabíamos os nomes das frutas, trocávamos informações com os nossos avós acerca disso, e isso não acontece mais, não é? Claro que é outro tipo de sociedade, nós entendemos e respeitamos. Há o problema da violência urbana, mas o que a Maria Montessori está falando é muito atual. De fato, não há lugar para elas nas ruas também. Há uma preocupação para cuidar das crianças nas ruas? Quando elas vão atravessar, a gente tem cuidado? Quase nenhum, não é? Seja como pedestre, seja fazendo um deslocamento para pegar algum automóvel, o ônibus, etc. Claro que a Maria Montessori, ela tem uma sensibilidade aflorada, que não é o nosso caso. Nós ainda estamos desenvolvendo a nossa sensibilidade, mas é importante resgatar uma educadora tão importante como ela, para que aprendamos a conviver com as crianças, porque as respostas para aquilo que nós procuramos estão na infância. E é uma coisa muito inteligente da providência divina. O ser humano, ainda embrutecido, endurecido, se não existisse a infância, seria ainda mais difícil dele desenvolver as potencialidades específicas de sua alma. Então, nas ruas também não existe espaço para as crianças, onde se multiplicam os veículos e os passeios estão atulhados de pessoas apressadas. Isso também, ela falava isso no início do século XX, continua atual e até o processo está mais acelerado, né? Todo mundo se deslocando de um lugar para o outro em um ritmo frenético e as crianças acabam absorvendo esse tipo de mundo, esse tipo de sociedade. Vocês sabiam que as crianças já estão apresentando problemas psíquicos com pouco tempo de vida? E isso é um indicativo de que todos nós precisamos refletir. Mas a criança precisa procurar terapia, precisa procurar ajuda. Mas não seria o mundo adulto antes o responsável por aquilo que está acontecendo no mundo infantil? Não é? Acho que a reflexão é antes nossa, que fazemos parte do mundo adulto. Mas nas escolas, quem trabalha sabe muito bem disso, as crianças já apresentam problemas psíquicos que antes nós encontrávamos somente no mundo dos adultos. Medo excessivo, as crianças já apresentam, aí as pedagogas não sabem o que fazer. Descobri que geralmente esse medo excessivo brota de onde? Do lar e do tipo de educação que as crianças estão recebendo. Falamos com carinho, mas precisamos falar essas coisas. Os adultos não têm tempo de se ocupar delas, das crianças, porque vivem absorvidos pelas suas tarefas urgentes. Gente, isso é sim muito próximo do que propõe a doutrina espírita. Que a doutrina espírita considera a criança como um ser revestido temporariamente da roupagem da inocência. Mas não é um ser inocente propriamente, é um ser secular, palingenésico, que teve muitas vidas. Mas o conceito de infância que alguns educadores defendem é sim muito próximo daquele conceito de infância que é defendido pelo Espiritismo. Pode passar, por favor. Os
adultos. O adulto tornou-se egocêntrico em relação à criança. Não egoísta, mas egocêntrico, porque encara tudo quanto diz respeito à vida psíquica infantil de acordo com a sua. Então, por isso que nós vamos encontrar aniversários de um ano que não são para as crianças, são aniversários para os adultos. Nós respeitamos, entendemos, temos tolerância com relação a isso. Mas as crianças acabam absorvendo nesses aniversários determinadas músicas que não guardam relação com o período infantil. Não é? Toda música é cultura, é arte, nós respeitamos isso também, mas existem algumas músicas que representam mais um hipnotismo para despertar a sensualidade antes do tempo nas crianças. Por isso nós encontramos atualmente também o problema da sexualidade precoce. Está tudo no principado, não é? E o mais grave, e por isso esse estudo é uma tomada de posição, é que nós queremos liberar tudo para as crianças e para os adolescentes, sem que tenhamos oferecido condições para que as pessoas possam decidir. Então, mais uma vez, é um meio termo entre você ser conservador, reacionário, e você também trabalhar com a cultura das liberalizações sem oferecer para seres em formação condições para que eles possam escolher. Porque todo mundo sabe aqui que escolher é difícil. Não é fácil escolher, nenhum adulto sabe ao certo escolher, quanto mais uma criança, quanto mais um adolescente. Um dos livros mais importantes sobre essa questão da liberdade, para que não venhamos a confundi-la com a libertinagem, é um livro de um autor que não é espírita, chamado Erich Fromm, O Medo à Liberdade. E a tese do livro é essa: o ser humano fala de liberdade, pede liberdade, mas ele não sabe o que é liberdade. E é justamente isso que está acontecendo na atualidade. Não vamos entrar no mérito do debate aqui, entre uma posição e outra. Essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é humanista, é cuidar da educação dos seres em formação, para atingir a educação do sentimento e, com certeza, chegar à educação do espírito, que é o que vamos propor no final do nosso trabalho. Pode passar, por favor? Os seus próprios esforços, um ser inerte, incapaz, pelo qual tudo deve realizar, um ser sem via interior, razão porque tem diálogo do exterior passo a passo. Então é como se a criança, muito semelhante à Idade Média, é como se a criança não fosse um ser humano ainda. É essa a visão. Eu sei que é duro, mas é essa a visão que a gente tem, ainda que inconsciente. Nós falamos que a criança é um ser em desenvolvimento, é importante, mas no nosso inconsciente nós achamos que ela não pode dar opinião, que ela não pode participar, consequentemente a arquitetura não vai ser voltada para ela, né? E aí as escolas que seguem a pedagogia de Maria Montessori, vocês vão reparar aqui, são escolas que têm muito cuidado com o ambiente que vai ser oferecido para a criança. Aliás, nem eu que digo, foi o José Pacheco que disse recentemente no programa que foi ao ar no Espiritismo da Educação da última semana, quarta-feira, 17h30, que as escolas do mundo, não só do Brasil também, a maior parte se assemelham a prisões, que é o nosso modelo de hospital também, que alguns autores da filosofia já abordaram. Então, o ambiente, que é o que a Maria Montessori está chamando a nossa atenção, é muito importante no processo de ensino-aprendizagem. Pode passar, por favor. Eu teria alguns vídeos para mostrar, infelizmente eles não estão abrindo, depois eu vou tentar passar. A criança como ser absorvente. O que o adulto lhe diz fica lhe gravado na mente como se um cinzel o tivesse esculpido em mármore. Eu acho que a partir de agora todo mundo vai refletir antes de falar alguma coisa na frente de uma criança. Já imaginaram? Não vale a pena viver na frente de uma criança? Não pode. Não pode falar. A vida vale a pena viver, ainda que você esteja passando por uma adversidade. Viver é a melhor opção. São frases fortes, intensas, que precisamos falar na frente das crianças. Você pode, você é capaz, você vai conseguir. Nunca você não pode, sai daqui, diz que eu não estou, eu não quero atender. São coisas que as crianças absorvem, que a criança, como propõe a grande médica educadora, uma liderança natural muito importante na história da humanidade, a criança é um ser absorvente. Portanto, o adulto deveria valorizar e pesar todas as palavras que pronuncia diante das crianças, porque elas têm sede de aprender e de fazer reserva do amor. Tudo
Qualquer coisa, claro que todo mundo pode errar, o adulto pode errar, mas ele precisa ter esse cuidado pedagógico de entender quando que ele está na frente de uma criança, tá? Pode passar, por favor. Confessores e a sua sensibilidade. Sem a criança que o ajuda a renovar-se, o homem degeneraria. Se o adulto não procurar renovar-se, ir-se-á formando em torno do seu espírito uma couraça, que acabará por torná-lo insensível e desse modo se perderá o coração. Quantas famílias mudam quando nasce uma criança? Os meus amigos de infância, a maior parte deles passaram a refletir sobre algumas coisas que eles não refletiam antes, quando o primeiro filho nasceu. Então, como que Deus é inteligente, com perdão da expressão, né? Ele permite que uma criança modifique a história de uma família, em antes e depois. A criança é como o sol que espanta a noite, é como o poder da água que chega onde quiser. Ela vem muitas vezes para auxiliar no processo de educação de espíritos que estão convivendo em mesmo grupamento familiar. E eu não sei se vocês repararam, nem sempre nós convivemos com pessoas que temos afinidade, não é verdade? E o nascimento de uma criança é sempre luz, é sempre possibilidade de aprendizado, é a manifestação da misericórdia de Deus. Deus é muito sábio, Deus é muito inteligente. E o adulto, diante de um ser que, em certa medida, se apresenta de forma frágil, ele acaba se voltando e se dobrando, que é muito difícil, para atender a esse ser novo que passou a ocupar o lar. Pode passar. Celestino Frenet é um autor importante dentro do movimento das escolas novas. E nós estamos mostrando isso para depois mostrar como que a educação espírita é atual. Porque ao mesmo tempo que a humanidade estava contando com a colaboração de Frenet, Maria Montessori, Pestalozzi e outros educadores, o Espiritismo vai apresentar educadores de grande capacidade intelectual, como Anália Franco e Eurípides Barçanufo. A Anália, é importante que todos os brasileiros saibam, ela criou 100 instituições de ensino no Brasil. Até as feministas, muitas minhas alunas, esquecem da Anália Franco. E por que eles esquecem dela? Porque ela era espírita. Existe um processo de silenciamento, de conspiração do silêncio com relação aos espíritas. Ainda existe muito preconceito com relação ao espiritismo. Não foi só na época do Bezerra de Menezes, não. Do Caibar Schutter, dos pioneiros. Ainda hoje, Anália Franco é nome de um shopping center em São Paulo, do Tatuapé. Mas ela é muito mais, respeitosamente falando, do que um shopping center. Nós vamos mostrar. Mas o Frenet é um educador muito importante, estimula a criação da imprensa na escola. Aliás, toda a escola deveria usar a imprensa. Hoje, com a internet, dá para fazer rádio web na escola. Isso ajuda o aluno a se interessar, a aprender, a se motivar. Hoje, com a construção de blogs, os alunos podem treinar e se aperfeiçoar no que tange ao conhecimento da língua portuguesa, da literatura, da disciplina de redação. Agora, isso tudo você precisa criar, não é? Tem internet, tem coisas positivas e tem coisas negativas. Dá para fazer muitas coisas positivas. Nós gostaríamos de mostrar um trabalho que fizemos em setembro em uma escola pública de São Gonçalo, com alunos da primeira série do ensino médio, sobre o suicídio. E como que eles se motivaram, pesquisaram com relação ao mês Setembro Amarelo, mas como que isso ficou marcado. E com certeza esse vídeo vai ser utilizado para motivar outros jovens a compreenderem a importância da vida. Eles foram, no caso de São Gonçalo, eles foram ao shopping, né, porque era a opção que eles tinham, não era muito distante do colégio, e fizeram entrevistas com o celular. Ou seja, nós podemos usar o celular, podemos usar a tecnologia para produzir conhecimento de qualidade, conhecimento que esteja ligado ao bom, ao justo e ao belo. Agora, se nós utilizarmos a internet de uma forma só pessoal, por isso que nós falamos no início, a educação é sempre individual e coletiva, ela nunca é só individual. Então ela precisa ser coletiva para que a partir de projetos venhamos a estimular e motivar os nossos educandos. Elimine a cátedra, isso é muito importante. Elimine a cátedra. Símbolo desse autoritarismo condenado, munida de 4 pés,
dará uma sólida mesa de trabalho. O que o Freire está dizendo? Tudo que é melhor na educação é horizontal. Horizontal, nunca vertical. Isso estimulou, com certeza, uma série de projetos que existem hoje que são horizontais. Quando nós falamos de projeto horizontal, não é que o professor não tenha autoridade, claro que tem, é importante que ele tenha, mas a autoridade é diferente de autoritarismo. Jesus tinha autoridade, porque ele conquistava as pessoas, ele exemplificava tudo aquilo que ele falava. Quem trabalha com jovens sabe, a pior coisa que tem é você falar, você tem de fazer isso porque eu quero. É a pior coisa para quem trabalha com jovem. O jovem, você precisa conquistar o jovem, entrar no universo do jovem. Não significa que você esteja concordando com ele. É uma forma, é uma abordagem pedagógica que os grandes educadores da humanidade sabiam fazer como ninguém. É um misto, como dizia o professor Hipólito Rivaio, entre seriedade e alegria. Não é? É aquilo que Eurípides fazia muito bem. Então, elimine a cátedra, símbolo desse autoritarismo, transforme em mesa, no que vocês quiserem, mas elimine a cátedra, desça ao nível das crianças, a mesma coisa que propõe Maria Montessori, a mesma coisa que propõe Jan Sobchak, que são os autores que nós escolhemos para fazer a introdução do nosso trabalho. Desça ao nível das crianças para você jogar o jogo delas, ver como elas, até para ver como a criança, né, você precisa entrar no universo dela, reagir com o mesmo ritmo, ao mesmo tempo, você reconsiderará certos problemas cujo segredo nós lhe diremos. Na semana que vem, no programa Espiritismo e Educação, vai ao ar um ensaio que nós fizemos dentro do processo de ensino-aprendizagem, usando a mitologia grega no processo de educação das crianças. Então, as experiências que nós temos demonstram que quando você usa o mito através da arte, a criança se motiva muito mais para aprender. Por exemplo, o mito de Faetonte e o carro do sol. Faetonte foi à casa dele e conversou com a mãe dele e ficou sabendo que ele era filho do deus Apolo, o deus da luz, do equilíbrio e da razão. Contou depois para os colegas de escola, que não acreditaram, zombaram dele. Hoje tem um nome, né, técnico, bullying, né? Na verdade, esses problemas, esses conflitos existem desde que existe o mundo, que existem os espaços educativos. Ele ficou muito triste e foi para casa contar para a mãe dele: mãe, eu contei para os meus amigos de escola que eu era filho do deus Apolo e eles não gostaram. E a mãe disse, Climênis, né, uma ninfa, uma mulher jovem, era sempre assim, as mulheres jovens chamavam muito a atenção das divindades gregas. Faetonte, você não precisa ficar triste, eu estou dizendo para você que você é filho do deus Apolo. Não, minha mãe, eu fui ofendido, não pode ficar assim essa história. Faetonte, deixa isso de lado. Não, eu quero uma prova que eu sou filho do deus Apolo. Então tá bom, vá até a casa do seu pai. Para quê? Faetonte foi à casa do pai dele, Apolo, um dos deuses mais conhecidos da mitologia grega, da luz, da razão, do equilíbrio. Um caminho custoso, foi até o palácio do sol, que reluzia ouro. Grande Febo, que também era chamado assim Apolo, grande luz que ilumina o mundo, veio até aqui para perguntar: eu sou seu filho? Sim, Faetonte, você é meu filho, a sua mãe deve ter contado para você. Mas eu fui contar para os meus amigos de escola, pai, que eu era seu filho, e eles não acreditaram. Faetonte, você não precisa esquentar. Eu estou dizendo para você que eu sou seu pai. Não, eu quero uma prova para levar para os meus amigos. O pai, talvez, com a consciência pesada, posto que estava um pouco afastado dos filhos, o que ele fez? Repare como a mitologia é muito atual. E isso Freud e Jung perceberam a pujança do conhecimento mitológico. O que aconteceu? Faça um pedido, meu filho. O que você pediu, eu vou fazer. Faetonte pediu a única coisa que não podia ter pedido. Pediu para dirigir o carro do sol. O problema é que o carro do sol era uma atribuição somente de Apolo. Somente Apolo estava carimbado, preparado, treinado para dirigir o carro do sol. Faetonte não. Mas como Apolo tinha prometido, e com testemunhas, como uma grande divindade da Grécia, não poderia desistir. Falou: Faetonte, só você pode voltar atrás, desista. Você não está preparado para dirigir o carro do sol, e a função do carro do sol é levar a luz para a terra inteira. Não, meu pai, você prometeu, vai ter que cumprir, eu quero dirigir o carro do sol. Restou a Apolo o dever de ensinar a Faetonte as técnicas para que ele pudesse dirigir o carro do sol. Resumindo o mito,
Todo mito tem uma mensagem cifrada para nós. Paetonte começou a dirigir o carro do Sol. Num primeiro momento ele conseguiu controlar as rédeas do carro do Sol. Depois ele perdeu o controle e botou fogo na terra inteira. Qual é o sentido do mito? Que você não pode deixar o seu filho dirigir sem que ele esteja preparado. E isso acontece nos dias de hoje. Geralmente por conta desses conflitos psicológicos que brotam nos grupamentos familiares. O que nós estamos querendo dizer é que tudo pode ser ensinado de forma pedagógica. Se eu contar esse mito, transformar em teatro e depois falar para um pai, para uma mãe, que nós não podemos dar atribuições, que os filhos não estão preparados, que isso pode se voltar contra eles, a possibilidade do efeito pedagógico ser positivo é muito maior do que se eu usar a linguagem direta. Não pode deixar, não pode, se eu fizer um discurso moralista. Eu posso construir um discurso rico, plural, pedagógico, que realmente não pode, né? Assim como nós temos que trabalhar essa questão, nós que trabalhamos com a educação sabemos, os jovens estão bebendo e dirigindo, né? Pelo menos de 10 anos para cá, quase todos os anos nós perdemos alunos que participam de situações e acabam se envolvendo em acidentes por conta da falta da educação, da orientação pedagógica nas escolas e nas famílias. Não é um julgamento, mas é uma constatação como professor, não é? Às vezes o educando não estava dirigindo diretamente o veículo, mas estava ao lado, estava com alguém, estava no aniversário, e isso tudo a gente precisa conversar. Em um espaço pedagógico que vamos trabalhar essas questões. Pode passar. Arregace as mangas para trabalhar com as crianças. Deixe de dar ordem, incapaz de descobrir nesse educando a sua habilidade maior, a sua inteligência maior. E o que aconteceu com esse educando? Quando a argila foi oferecida para ele, ele fez caravela, ele fez máscaras de 3 filósofos, ele se motivou. Aí na semana seguinte ele perguntava sobre o universo. Só que a proposta pedagógica fez com que ele voltasse a ter a obrigatoriedade de ter o caderno em dia, ele se desmotivou de novo, não é? Claro que é importante aprender a escrever, ninguém está falando que não é importante, mas existem outras maneiras da pessoa aprender a escrever. A construção de um blog é aprender a escrever. Esse trabalho que nós montamos com os adolescentes de vídeos, cinefilosofia, é aprender, porque ele precisa inserir a legenda. E ao inserir a legenda, ele precisa respeitar a língua portuguesa. Então ele vai treinar a língua portuguesa, ele vai treinar a arte, ele vai treinar a criatividade, ele vai atuar como ator, como atriz. Isso é educar. Porque às vezes a gente fala assim, a educação precisa ser integral, mas a gente pratica uma educação tradicional na nossa casa, no centro espírita e também nas escolas. Então, se é integral, se é uma educação que procura reconhecer as diferentes dimensões dos seres humanos e dos educandos, ela precisa ser integral na prática, vocês me desculpem. Porque não tem sentido nenhum você falar que é integral. O Espiritismo propõe uma educação integral desde Pestalozzi, que procurava trabalhar com mãos, cabeça e coração. Mas a nossa comunicação, será que trabalha com mãos, cabeça e coração? Não, às vezes a nossa comunicação, mesmo no meio espírita, é a mais tradicional possível. Nós precisamos refletir. É preciso um educador. Dizem que a mãe dele conhecia o espiritismo, não sei se isso é verdade, o José Pacheco, que não é espírita, para nos mostrar que é muito melhor quando as pessoas convivem com várias vozes no universo educacional. Nós temos projetos de aulas interdisciplinares de 3 horas, que fica todo mundo prestando atenção, porque são 3 professores de música, arte, dança o tempo todo. Então a pessoa aprende de forma diferente, se motiva a aprender qualquer conteúdo. Mas as escolas ainda têm turmas, séries, provas, não é? Então temos que caminhar bem devagar. Pode passar, por favor? Você encontrará a confiança que o chefe não poupa aos trabalhadores eméritos, o entusiasmo das criações, a alegria dos êxitos. É uma alegria realmente. Jovens do primeiro ano de uma escola estadual de São Gonçalo fazer um excelente trabalho, uma excelente reflexão sobre o tema suicídio. É muito bom mesmo ser educador, quem é sabe como que é bom. Nós não nos encontramos em nenhuma outra área profissionalmente falando,
e você perceber que ali você encontra milhares de pessoas todas as semanas, e o que você faz pode provocar um efeito positivo na vida daquelas pessoas. Realmente, nós entendemos Allan Kardec, Amélie Baudet e esses educadores que amavam profundamente a educação. Pode passar, por favor. A educação do amanhã. No nosso entendimento, a proposta do encontro é propor, é apresentar o que seria uma educação do amanhã, do século XXI, do terceiro milênio. Para nós, educar o ser humano do século XXI equivale a promover condições pedagógicas. Se você permitir, você vai fazer o tradicional sempre. Por exemplo, uma provocação que começou de Goiás, passou por Minas Gerais no movimento espírita e chegou ao Rio de Janeiro. Evangelização de bebês. É uma provocação. Porque realmente, se você, com a sociedade atual, esperar de 0 a 3 anos para levar a criança para a evangelização, é um espaço muito grande que a criança, de alguma maneira, vai absorver toda a influência da sociedade atual. Agora, entre fazer e não fazer, nós recomendamos o seguinte: se não está preparado, é melhor não fazer. Mas por que não criar grupos de estudos pedagógicos para aplicar a evangelização de bebês? Tem gente muito boa no Rio de Janeiro, no movimento espírita, já praticando com excelentes resultados a evangelização de bebês, que não pode ser um local para o bebê ficar. Isso a gente já sabe que tem. É preciso ter um estudo de autores ligados à pedagogia e à pedagogia espírita para que a criança possa ser educada através da criação de determinadas situações que vão levar a criança a prestar atenção. O bebê, todo mundo sabe, ele não presta atenção muito tempo numa determinada coisa. Às vezes se faz necessário dividir em etapas do trabalho pedagógico. Você não pode botar só uma coisa e esperar que o bebê vai ficar prestando atenção 1 hora, ele vai querer mudar. Você tem que ter coisas diferentes, às vezes em intervalos pedagógicos de 15, 20 minutos. O ambiente tem que estar preparado, a Maria Montessori já disse, nós já aprendemos, mas nós defendemos sim a criação de grupos de estudos pedagógicos para a aplicação da evangelização de bebês. Porque depois, com 3, 4, 5 anos, é isso que acontece com a proposta de educação espírita, no movimento espírita. Então a pessoa começa com 3, 4, então são 5 anos absorvendo desenhos, muitas vezes que não contribuem em nada na formação da criança. A verdade é essa. E claro que a criança não fica quieta às vezes, o pai fica preocupado, a mãe também deixa a criança assistir o desenho. X, Y, Z, tem tantos, não é? Mas são desenhos que são hierarquizados, às vezes um personagem é mais forte do que o outro e domina o outro personagem, todo mundo sabe que isso existe. Os mais antigos também faziam isso, os modernos também fazem isso. Aí depois a criança pode revelar um comportamento, por exemplo, de encontrar uma pessoa que tem uma função social diferente da função social dos pais e não respeitar. E o adulto pode normalizar, internalizar e dizer, não, a criança não tem maldade para saber o que é a diferença social. Mas, na verdade, ela não tem maldade, mas ela já está manifestando aquilo que o adulto ao lado dela pratica. É uma reprodução. E se nós não trabalharmos pedagogicamente para que ela não venha a desrespeitar em nenhum momento da vida dela nenhuma profissão, ela não vai aprender, ela vai internalizar. Se nas nossas casas as pessoas almoçam no mesmo horário, com a exceção da companheira que nos ajuda no nosso lar, a criança vai absorver, isso é importante de nós não deixarmos acontecer. E ela vai manifestar o preconceito. Em algum momento as crianças não nascem preconceituosas, o preconceito é passado para elas. Então reparem como que tudo é educação, como que educação é uma coisa assim que envolve muito a sutileza de você aprender que através dos exemplos as pessoas podem fazer assimilações positivas ou negativas. Então, promover condições pedagógicas para facilitar o desabrochar das potencialidades psíquicas através do amor e da autoeducação. Amor porque é a única força capaz de levar alguém a educar, outra a se educar, não é? Como dizia Gandhi, o amor é como fogo e derrete qualquer fibra. Quando não conseguimos atingir o outro através do amor, não é que o outro seja muito duro ou frio, e sim porque o nosso amor não foi suficiente para tocá-lo. Então, Jesus precisou ter muito amor pela humanidade para fazer o trabalho que ele fez, pedagógico acima de tudo, e para sempre acreditar nas nossas potencialidades. As obras que eu faço, vós também podeis fazer, e ainda obras maiores. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se pode esconder uma cidade edificada em cima de um monte, nem se coloca
a luz embaixo do alqueire, mas um velador, para que todos que estejam na casa possam ver a luz e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Ou seja, o cristianismo é também proposta de educação e não de salvação. Pode passar, por favor. Desafios pedagógicos. Hipnose da televisão. É uma hipnose. A criança na primeira infância, sobretudo, ela olha para a televisão, é uma hipnose. Se ela olhar e absorver coisas positivas, que bom. Se não, vamos precisar depois ter trabalho pedagógico para corrigir aquele determinado comportamento. Escravidão, a vida contemporânea, às vezes, ela é muito dura. Então, na distribuição dos horários, as pessoas estão livres, mas ao mesmo tempo presas. A pior escravidão que tem, né? Não tem algema, não tem prisão, você está preso. São as múltiplas atividades das crianças. Às vezes é uma, depois vai para outra, não tem reflexão sobre nada. Uma vai para outra atividade, vai para o curso, vai para... O que vai acontecer com a criança? Em algum momento ela vai ficar estressada antes do tempo. Ela vai desenvolver já cedo ansiedade de forma negativa. Tem ansiedade de forma positiva, tem ansiedade de forma negativa. Ela vai para a escola, é só cobrança. Ninguém está dizendo que tem que passar a mão na cabeça dos adolescentes, dos educandos, mas é só cobrança. Um tipo de fala, uma voz, conteúdos acelerados, chega às vezes para uma prova 50 módulos, não é comum, não é normal, não é pedagógico você colocar 50 módulos, dependendo do sistema de apostila adotado pelo colégio, para uma criança, para um adolescente fazer uma avaliação. E sempre a pressão do vestibular. Então, isso não é educar, é importante ficar claro. E é importante dizer que é possível, depois da Escola da Fonte, depois do Colégio Allan Kardec, romper com todo o sistema tradicional e aprovar em qualquer concurso. Porque nós ainda temos medo disso. Não é? O sonho da nossa vida é construir o Herculano Pires para provar que é possível preparar a criança para fazer o vestibular, qualquer concurso, mas sempre antes preparando para a vida com todos os seus desafios, praticando sim uma educação integral, considerando que não adianta você falar que a criança tem que valorizar o meio ambiente se você não ensina isso para a criança, se a aula de botânica não é no jardim, se ela não entende a importância da natureza. Se você fala que os animais precisam de cuidado, mas você não ensina para a criança que tem que respeitar os animais, né? Que é outra coisa que a gente um dia vai precisar enfrentar de forma mais incisiva, porque é uma contradição muito grande do ponto de vista espiritual, o tipo de formação que nós temos e levamos e passamos adiante para as crianças, e aquilo que a própria espiritualidade recomenda como uma forma de abertura para aprendermos que existem distintas formas de viver e de se alimentar também. Bem, excesso de brinquedos e festas. Um brinquedo tem problema, é um presente. Agora, brinquedo toda hora vai fazer mal para a criança. Alguém lembra aqui de alguma festa, quando você tinha 3, 4, 5 anos? Eu, sinceramente, não lembro de uma. Eu não lembro de uma. Então, assim, é importante, mas o mais importante é a pedagogia. Eu sou a favor que nos aniversários, ao invés de contratarmos as pessoas para que, de alguma maneira, venham a entreter as crianças, contratemos educadores para passar mitologia com ensinamento moral para as crianças. Ou aquilo que o professor Herculano Pires fazia, fazer declamação de poemas com conteúdos para as crianças. Esses aniversários eu queria ser convidado, porque realmente vai ser muito bom. Você vai para um aniversário que tem declamação de poesia, que tem arte, que tem cultura. E, na minha opinião, respeitosamente falando, se há recurso para contratar outros profissionais, há recurso para contratar educadores. Isso é tão interessante que as empresas estão percebendo a importância e a força da educação. Uma ex-aluna me procurou recentemente para falar que na empresa que ela trabalha, e ela escutava eu falar de educação na época que eu fui professor dela, disse que a coisa mais importante da empresa agora é a pedagogia. Então tá bom, se a pedagogia está chegando a todos os lugares, é sinal que as pessoas estão compreendendo que o problema chave do mundo para que ele melhore é o processo de ensino-aprendizagem. E muitas vezes a pessoa fala, acha que é compreendida, ela não é compreendida, e nós vamos passando adiante e não enfrentamos o nosso maior desafio, que é levar as pessoas a aprenderem a partir da noção de que todos aprendem uns com os outros. Forma de tratamento com as pessoas, nós já falamos, é todo cuidado, né, para você não entender que por uma posição social ou roupa que esteja usando, uma pessoa superior e a outra inferior, porque para Deus todas as pessoas são iguais. Culto ao dinheiro, consumismo,
é muito complicado, porque o mercado infantil ele é muito estimulado e as crianças começam a trabalhar com determinados valores antes do tempo, não é? Não é nem proposta de cidade mirim, como o professor Ney Lobo fez com o Instituto Lins de Vasconcelos, não é isso. Já é uma forma do mundo extremamente financeiro, que é o nosso, chegar até as crianças, e as crianças passam a desenvolver valores extremamente rígidos do ponto de vista monetário. Então não é aprender a usar, mas é usar de uma forma tal como a sociedade está ensinando. Isso está passando para as crianças, não é? Nós não conseguimos ensinar para as crianças que cada real tem valor, né? Que aquilo é difícil de você conseguir. Às vezes numa loja de brinquedos, o número de tickets pode passar de R$100 juntando com lanche. Então antigamente a gente brincava sem gastar dinheiro, corrida de chapinha, sei lá, alguma brincadeira na rua. Hoje, com a violência urbana, precisamos levar as crianças para que elas não fiquem só em casa, isso aí tudo bem, mas aí acabamos reproduzindo uma série de valores que vão aprisionar a criança na adolescência, com a aquisição de aparelhos celulares, que são sempre substituídos cada vez de forma mais rápida por outros aparelhos mais modernos, e isso vira assim um labirinto de difícil saída sem um fio de Ariadne. Medo líquido é uma coisa assim, infelizmente, que já falamos, está acontecendo. São patologias psíquicas parasitosas. No caso da criança não é nem obsessão, no caso do adulto muitas vezes é. O pioneiro desses assuntos importantes para os adultos foi Bezerra de Menezes, o livro A Loucura sobre um Novo Prisma. Ele foi o grande pioneiro para perceber que existem patologias que são causadas pela obsessão. É um livro muito importante na bibliografia espírita. Mas tem um autor, pelo menos nas obras que eu conheço até o ano de 2002, Manuel Filomeno de Miranda, que ele faz um apanhado bem interessante dessa primeira contribuição que foi dada por Bezerra. E ele tem falado de parasitose, de problemas que chegam às pessoas através do processo obsessivo. Claro que o adulto obsedado ele vai oferecer uma atmosfera, um lar, um ambiente muito desequilibrado para a criança. E aí a criança, que é um ser absorvente, ainda que não seja um processo obsessivo com relação à criança, mas ela absorve. Aquilo que acontece com o adulto em forma de reflexo, ela passa a ter um medo excessivo, ela faz assim, não é? Porque o adulto faz, e como é que a gente vai trabalhar isso se a gente não está preparado? Então reparem como que falar de educação é difícil, né? Porque é um oceano, nós temos que fazer escolhas, mas o nosso objetivo hoje é apenas suscitar o interesse e despertar vocês, para que vocês possam, nas casas espíritas de vocês, desdobrar esses temas. Mas sem medo de errar. Já está acontecendo com as crianças esse reflexo dessas parasitoses que são causadas pela obsessão, principalmente no mundo adulto. O mundo adulto invigilante continua a educar crianças com adultos que estão desequilibrados e que deveriam procurar ajuda antes da escola pedir para a criança procurar. É isso que está acontecendo. O que a escola está fazendo? A escola sabe que é um problema que ela não pode dar conta, a escola chega, olha, o responsável XY, você precisa levar a sua filha ou seu filho para o psicólogo. Mas será que antes de uma criança de 4, 5 anos, o mundo adulto não deveria refletir? Será que é isso que vamos fazer? Então antecipamos a sexualidade, antecipamos a sensualidade, agora vamos antecipar a medicalização, inúmeras patologias que existem no mundo adulto, né? Não falta descrição nem catalogação, vamos passar agora para o mundo das crianças. E aí é um problema a ser enfrentado. O uso exagero dos aparelhos eletrônicos. Eu não sou a favor da proibição, mas eu sou a favor de um uso inteligente. Que existem estudos que falam que é sim um tipo de vício, onde você passa a produzir substâncias no cérebro que vão estimular você a acreditar que uma curtida em uma mídia X é importante para você se sentir bem. Quem trabalha com educação sabe, nós temos alunos e alunas que falam, professor, eu não quero 300 curtidas, eu quero 1000 curtidas na foto que eu vou postar. E existem aplicativos, acredito que vocês também sabem, que multiplicam as curtidas, mas não seriam curtidas reais, são curtidas imaginárias pela sede, pela vaidade da pessoa de ter um número de curtidas muito maior do que as outras.
Nós demoramos a investigar esse assunto e estamos continuando investigando. Mas fomos montar uma aula sobre o Oriente Médio e tivemos de pesquisar a fundo o grupo terrorista Estado Islâmico. E ao pesquisar profundamente o Estado Islâmico, descobrimos que eles já sabem que a internet, pelo menos as grandes mídias, não é para aprofundar nada, é para causar sensação. Então, se é para causar sensação, não é para trabalhar sentimento, não é para educar a pessoa, etc. É sensação, para você reagir de forma rápida. Então, o que nós apresentamos como proposta? O não uso? Não. O uso inteligente. Você pode usar, geralmente em grupo é sempre melhor, não é? Página oficial do grupo, todo mundo junto, decidindo, que o alcance da internet chega até outro país. A gente não pode esquecer disso. A Rádio Rio de Janeiro, ela é AM. Pela internet, ela é muito ouvida pelo movimento espírita de Portugal. Aliás, o movimento espírita de Portugal, por causa da Rádio Rio de Janeiro, eles ficaram sabendo do evento de vocês e pediram até a palestra, o evento todo, né? Ele está gravando, com certeza os organizadores podem depois passar para eles. Então, reparem a força que a internet tem. Chega até outro país. Se fosse só a frequência AM, chegaria? Não chegaria. Agora, com certeza, as páginas pessoais, estamos começando a trabalhar mais essa questão, elas acabam aprisionando a pessoa, porque ela se comunica e ninguém entende, e fica uma coisa ali de Torre de Babel, ninguém se entende. Infelizmente, no próximo ano, no nosso querido país, a possibilidade da polarização aumentar é maior, né? E a comunicação é algo muito sagrado, a gente precisa cuidar. Se você está falando e ninguém está ouvindo, é melhor você ou não falar ou falar de forma diferente. Pode passar, por favor? Liberdade com responsabilidade. Muitos professores que nós admiramos e respeitamos, mas eles não entenderam ainda que eles são adultos. As crianças são seres em formação. Isso não é moralismo nosso, nós não somos conservadores e reacionários. É porque a criança tem o direito de ser criança. Então, na nossa infância, nós brincávamos lá de corrida de chapinha, de coisas mais naturais. Agora, nós estamos levando todo mundo adulto para as crianças e acreditando que tudo é normal. Isso não é maduro, isso não é pedagogia. Há um meio termo entre você ser conservador e você ser adepto da cultura das liberalizações. Tem que tomar cuidado com o que o professor acredita, com o que ele vai passar para os educandos que são seres em formação. No humanismo, todos podemos nos encontrar. Aí você não vai desrespeitar ninguém, você vai apreciar todos os trabalhos sociais em prol dos marginalizados, dos desvalidos, etc. Mas sempre sem raiva, sem ódio. Para falar com o adolescente, você não pode esquecer que você já foi adolescente. O adolescente não sabe separar muito bem a hora de agir. Ele pode ser estimulado por um discurso que você tenha e passar a ter uma ação sem que tenha maturidade suficiente para isso. Sexualidade precoce está acontecendo demais, principalmente com o uso de músicas inapropriadas, no mínimo, para as crianças. Não é mais a música de alguém que trabalhava na favela que pegava o trem botado. E isso desenvolve sensações nas crianças e nos adolescentes. Antigamente eu trabalhava no 6º ano, gente. Ninguém falava de nada com relação à sexualidade, uma coisa ou outra que aparecia, o que é normal, uma pergunta. Hoje é impossível, você entra para dar aula numa turma de 6º ano, eles lembrando da propaganda do supermercado, do supermarket, é preço, e fazendo uma série de coisas. Ou seja, é sexualidade precoce. Isso não é bom. Tudo que é antes do tempo é ruim. Ninguém está estabelecendo aqui uma data, uma idade, para que esses assuntos sejam discutidos. Mas tudo deve ser, como dizia Comênides, natural, nunca artificial. O problema da nossa sociedade é que tudo está sendo antecipado de qualquer jeito. Claro que como professor nós sofremos, né? Porque se você vai dar aula de disciplinas como filosofia e sociologia, e eles perguntam, você é a favor disso? Por exemplo, você é a favor da liberação das drogas? Não. Mas como que você é professor de filosofia e não é a favor da liberação das drogas? A gente pode conversar sobre esse assunto? Há sempre um meio termo entre uma postura muito forte, não é, que possa desconsiderar
um problema que deve ser estudado com especialistas, e também você achar que você pode liberar qualquer droga para uma criança que é um sem informação, um adolescente de 13 anos, gente. Você falar para o adolescente que qualquer droga você pode ter um consumo moderado. Isso não é justo e acontece na educação. Enfim, nós temos experiência também com a dependência química na nossa própria família, sabemos que é uma luta muito grande, não é tão simples assim. Então há um meio termo para que as coisas possam ser trabalhadas. Nem conservadorismo, nem também essa cultura das liberalizações sem o devido cuidado e respeito à criança e ao adolescente. Medicalização, o caso mais exemplar da Ritalina, né? São milhões de caixas que são vendidas no Brasil nos últimos anos, podem pegar para pesquisar, e também em outros países. Aliás, o Brasil gosta muito de copiar o que acontece em outros países, inclusive coisas não positivas. Mas essas classificações nas crianças, nós solicitamos muito cuidado, porque é muito fácil você classificar e dizer o problema dessa criança é esse, é déficit de atenção, ela não está preparada para aprender. Então, qual é a resposta melhor? A resposta mais rápida é você medicalizar a criança. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, a pedagogia espírita também pede isso, você olhar o espírito, cuidar o espírito, antes de propriamente você decidir a vida de uma criança, que o problema dela é esse e ponto final. Nomofobia, eu não sei se no caso dos adultos isso acontece, né? Vocês podem falar melhor que eu. Síndrome de abstinência do celular. Se alguém aqui hoje estivesse sem celular, seria um problema? Ou lidaríamos de forma muito tranquila de assistir um estudo, uma apresentação artística com tanta qualidade, com tanto amor? Será que saberíamos ficar sem celular? E as crianças, que são seres de informação? E os adolescentes, eles sabem ficar sem celular? Então, alguns autores da pedagogia, da psicopedagogia, da psicologia, da filosofia, da sociologia, estão trabalhando com essa nomofobia, síndrome de abstinência do celular. O celular, se você não tomar cuidado, você não larga ele, né? Você fica o tempo todo mexendo, você já não consegue ler nada, não consegue se concentrar. Nós conversamos recentemente com um grande escritor espírita chamado Nazareno Tourinho, que está com 83 anos. Ele falou assim: André, a arte da escrita, ela é muito reflexiva e ela pede muito cuidado. Se a pessoa não se esforçar e se concentrar e se afastar e quiser fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela não vai escrever. Nazareno Tourinho, um autor premiado no Pará, uma obra muito interessante, 83 anos. Então, essas pessoas com mais sabedoria têm muito a nos ensinar. Será que esses adolescentes vão conseguir escrever, se sensibilizar, fazer poesia, arte, teatro, dessa maneira, com várias coisas ao mesmo tempo, sem aprofundar nada, sobretudo na internet? É uma reflexão que nós deixamos. Vício nas redes sociais de que tudo deve ser compartilhado, comentado e exibido. É inconsciente, mas é importante reconhecermos que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Existem pesquisas que afirmam que uma curtida pode acionar a produção de dopamina, que atua especialmente no controle do movimento, memória e sensação do prazer. Qual é a única maneira de saber se a pesquisa está certa? Testando. Será que se eu não tiver uma página social própria, eu vou lidar bem com isso? Ou será que eu não consigo ficar sem uma página pessoal? É preciso testar, até porque se o adulto corrige e se ele ensina para a criança, o que acontece? A criança vai aprender antes do tempo, antes de passar por uma série de situações que poderíamos evitar. Então, os estudos dizem que tem a produção de dopamina e isso tem a ver com movimento e algumas reações. Se você vai falar com a sua mãe e antes você vê uma cena que foi compartilhada no Facebook de agressividade e tristeza, será que essa cena pode influenciar você 5 minutos depois, quando você vai conversar com a sua mãe? Claro que sim. Gente, às vezes a coisa nem aconteceu, as pessoas já compartilham no celular. O ato não foi, a gente deveria orar antes de saber o que aconteceu. Vamos orar para que não aconteceu, as pessoas compartilham numa velocidade, é uma superexposição que temos que tomar cuidado. Não defendemos o não uso, mas o uso mais consciente, mais filosófico, mais sábio. Pode passar, por favor, então, no tempo. A educação espírita no século XXI. Anália Franco. Todo mundo que gosta do tema evangelização infanto-juvenil, é um termo utilizado por educadores espíritas que respeitamos, ou educação espírita, todo
todo mundo gosta de nos perguntar: a educação espírita é social? Sim. Sem raiva, mas é social. Sem ódio. Anália Franco: enquanto a maioria do povo continuar entregue a deplorável incúria, desleixo, falta de cuidado, profundamente nas trevas da ignorância absoluta, verdadeiramente lamentável, a escravidão não se extinguirá entre nós. A liberdade não passará de uma falsidade se faltar o seu mais importante e rigoroso dever, a educação do povo. Anália, espírita, defende a educação do povo. As nossas atividades precisam continuar gratuitas. O Colégio Allan Kardec teve 207 alunos que estudaram de graça. Existem pessoas que não podem pagar. A geração anterior de Herculano, em Baçaí, que muitos aqui conheceram, Deolinda Amorim, Nazareno Tourinho, o último remanescente, eles faziam tudo com muito amor. Herculano chegava a distribuir de graça no programa que ele tinha em São Paulo, livros, não é? A gente precisa resgatar esses pioneiros do Espiritismo, porque o Espiritismo realmente tem uma força social muito grande. Bezerra não cobrava no atendimento médico. Bezerra de Menezes era visto nos morros do Rio de Janeiro, tirava dele seu anel de formatura para ajudar os desvalidos, os mais necessitados. Então, se os pioneiros tinham caridade, e se o momento atual ele é importante na nossa sociedade, todo mundo sabe que não é, com aumento de desemprego, pessoas precisando de ajuda, o que deve acontecer com a nossa caridade? Ela deve aumentar nesse momento, para nós provarmos a força que o Espiritismo tem, que vem de Allan Kardec, que deu aula de graça na sua própria residência, com Amélie Boudet. Ele fundou bibliotecas na França, Gabriel Delany, Anália, Eurípides. Herculano Pires: a educação espírita será a nossa contribuição para o novo mundo de amanhã, sendo ao mesmo tempo a nossa paga aos países que nos deram os seus homens, sua cultura e seu gênio, para que pudéssemos crescer sob as luzes do Cruzeiro do Sul. Realmente, nós brasileiros somos gratos a esses inúmeros pensadores, Maria Montessori, Freire, Pestalozzi, Comênios e tantos outros. E a educação espírita é a nossa devolução para a Europa. Há algumas semanas atrás nós ficamos sabendo que ia ter um evento em Portugal resgatando a contribuição literária de Herculano Pires. Que felicidade, que alegria! Quão bem a obra de Herculano vai fazer aos portugueses. Quantas coisas bonitas o Herculano tem, não só Herculano, em Baçaí, tantos outros autores importantes da literatura espírita, da cultura espírita, chegando a Portugal. Quem sabe de Portugal isso vai se espalhar por toda a Europa. É um movimento realmente que pode partir do Brasil. Por que não, se nós fizermos a nossa parte? Que coisa bonita o Brasil, com pessoas tão agradáveis, tão sensíveis para os problemas sociais, para os problemas psíquicos, oferecer subsídios para que os companheiros que renasceram na Europa possam ser auxiliados, não é? Isso está acontecendo na atualidade. Que coisa bonita ver o movimento espírita português fazendo trabalhos tão significativos. Pode passar, por favor. O amor de Eurípides pelos educandos. Nenhum aluno gostava de entrar de férias no Colégio Allan Kardec. Gente, eu nunca vi um colégio que ninguém quer entrar de férias. Agora está todo mundo torcendo para entrar de férias. No Colégio Allan Kardec, ninguém queria entrar de férias, porque ficávamos longe do amor do professor e dos estudos. No período de férias não convivíamos juntos. Os alunos e o mestre ficavam com os olhos rasos de lágrimas. Já não queriam as férias para não se separarem do mestre. As pessoas que assistiam às festas de despedida se sentiam tão comovidas que choravam com os discípulos. Em geral, todos procuravam ver o mestre Eurípides, mesmo nesse período. Eram 2 meses custosos para passar. Todos ficavam ansiosos para que chegasse logo o dia de recomeçar as matrículas do colégio. Depoimento de um ex-aluno do Colégio Allan Kardec, Germano, que depois virou professor de Geografia e Matemática do Colégio Allan Kardec. Pode passar, por favor. O projeto mais expressivo do século XX. Quem já foi a Sacramento sabe, não há nenhum motivo na arquitetura para justificar o alcance da proposta pedagógica, a elevação da proposta educativa. Não há, é um salão, tem uma árvore que é centenária, nada justifica. Eurípides era muito grande, muito à frente do tempo realmente. Pode passar, por favor.
não tinha notas em 1907. Observe um boletim do Colégio Allan Kardec. Aluno Manuel Borges. Bom, não estamos dizendo que o conceito é o mais indicado hoje, mas com certeza não é um sistema de notas, não é um sistema tradicional. E nós insistimos em fazer educação. Bem, se eu conseguir fazer alguma coisa no universo da educação nos últimos 12 anos, é importante eu dizer em público, eu quase nunca reprovei ninguém. Eu reprovei, foi assim, eu procurei a pessoa, eu tentei achar, eu quase não reprovei ninguém. Aliás, eu já falo no primeiro dia de aula que eu não preciso da reprovação para ser um bom professor. Mas eu não desisto de nenhum deles. Eu fico o tempo todo tentando, nem sempre é possível, a gente sabe que é difícil. Mas como que a gente consegue? É fazendo vídeos, é fazendo teatro, é usando a mitologia, é usando música, é fazendo isso o tempo todo. Claro, os professores vão achar o quê? Que eu não sei fazer diário, que eu não sou um bom professor, que eu não sei lançar nota. Mas se eu conseguir deixar alguma coisa, alguma semente para algum educando nesses últimos 12 anos, foi dessa forma como eu aprendi com Eurípides. Eu não posso aprender com o colega Allan Kardec, com Eurípides, e na prática fazer uma outra educação completamente diferente. Claro que a gente sempre vai respeitar o colégio onde a gente trabalha, né? Mas quem é idealista, a alma brota. Você não pode ser idealista pela metade, né? Pestalozzi não era idealista pela metade. Vai. Amélie Boudet, colégio Allan Kardec, uma foto com os alunos, Eurípides, pode passar. José Pacheco, que eu tive a honra de conhecer, muito humilde, embora seja, na minha opinião, o maior educador do mundo vivo hoje. Há 102 anos, diz o Pacheco, em 1907, o Brasil teve aquilo que eu considero o projeto educacional mais avançado do século XX. Se eu perguntar a 100 educadores brasileiros, 99 não conhecem. As pessoas até conhecem um pouquinho, Maria Montessori, Brené, Escola Nova, Pestalozzi, mas o colégio Allan Kardec a gente não conhece. Quantos espíritas ainda não conhecem Amália Franco, os pioneiros do espiritismo? Era em Sacramento, Minas Gerais, mas agora já não existe. O autor foi Eurípides Bassanuco, que morreu em 1918 com a gripe espanhola. Este foi para mim, diz José Pacheco, da Escola da Ponte, e hoje do projeto Âncora, em Cotia, São Paulo, que já é referência na Europa. São 4 anos e meio de projeto e os europeus já estão encantados com o que tem feito José Pacheco em São Paulo. Projeto mais arrojado do século XX no mundo. Mais um pouquinho. Allan Kardec diz no comentário a pergunta, o item 685A do Livro dos Espíritos, algo que não podemos esquecer. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Reparem o número de vezes que a palavra educação aparece na doutrina espírita. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Ou seja, a educação que nós queremos oferecer é a moral, a que valoriza a ética. Mas como vamos ensinar isso para as crianças e adolescentes? Será que é assim? Seja bom? Não. Eurípides, quando alguém desencarnava em Sacramento, estimulava as crianças, os alunos do colégio Allan Kardec, para que pudessem prestar solidariedade à família que havia perdido o ente querido, entre aspas. Pestalozzi, quando lá na aldeia de Stans, em Altdorf, ficou sabendo acerca de um incêndio que tinha deixado crianças desprovidas de tudo, ele reuniu as suas crianças e contou a história. E disse assim: o que vamos fazer? Ajudá-las. Mas vocês sabem, vocês vão perder espaço, vocês vão ficar com menos comida. E as crianças responderam: mesmo assim nós queremos ajudar. Aí o Pestalozzi vai desenvolver que ele vai dizer que o ser humano é bom, que a criança é boa, é a sociedade no mundo adulto confusa que acaba complicando um pouquinho a situação. Pode passar para terminar. Essa é a pergunta mais importante. Não há um educador espírita no Brasil que trabalhe com o tema evangelização infanto-juvenil, educação espírita, pedagogia espírita, que esqueça dessa pergunta de O Livro dos Espíritos. Item 383. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível na infância. As impressões que recebe podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Mais um pouquinho.
Tá? Princípios da educação espírita: amor pedagógico, já falamos, espiritualidade, paternidade universal, estimular o convívio e a tolerância com pessoas de diferentes religiões, abolição de castigos e recompensas, foi o que o Pestalozzi fez em Eurípides. Obra social: 207 alunos estudaram de forma gratuita. Aulas passeio, mesmo com a violência urbana, o efeito pedagógico é muito bonito, muito interessante. Educação ativa, estimulando a aprender fazendo, quando eles, do celular, constroem em aplicativos vídeos, eles ficam felizes. Educação integral, isso é o que todo mundo fala, nós concordamos, muito bonito. O que é educação integral? De forma bem simples, como a água. É atender a todas as dimensões humanas, pelo menos social. O ser humano não ser social, tem que aprender a conviver, a respeitar o outro, nunca se achar superior porque é de um grupo social X e o outro não. Sempre tendo sensibilidade para aqueles que estão marginalizados, que sofrem algum tipo de opressão. Política, não necessariamente a partidária, mas vivemos em uma sociedade, na polis, é uma comunidade. O homem é um animal político, já dizia Aristóteles, é um ser social. Religiosa, é o meu problema com o pessoal que defende a educação laica num sentido apenas materialista. Por quê? Porque a escola laica não respeita o principal livro que a fundou, o Emílio de Rousseau. Tudo é certo ao sair das mãos do autor das coisas, tudo se corrompe nas mãos dos homens. Não é justo ensinar só Marx, só Freud, só Darwin para os adolescentes. Tão importante quanto Freud foi Jung e outros autores que tiveram abordagens diferentes. Tão importante quanto Marx foram os socialistas utópicos, aliás, muitos espiritualistas, diga-se de passagem. E tão importante quanto Charles Darwin, Alfred Russel Wallace. Tão importante, tão competente, mas espiritualista. E vocês já sabem, né? Basta se tornar espiritualista, espírita, para ser execrado, ser afastado, considerado intelectual, integral, que apresentamos como proposta. Mas de que adianta defendermos uma educação integral, que possa trabalhar com mãos, cabeça e coração, como dizia Pestalozzi, com todas essas dimensões que o ser humano é portador, e na prática continuarmos com a educação tradicional. Ética universal, porque todos fazemos parte da mesma casa, como diz Edgar Morin, temos que cuidar da nossa casa, do nosso querido planeta Terra, estimular uma sensibilidade ambiental nas crianças. Liberdade com responsabilidade, não é libertinagem, e ação. As obras que eu faço, vós também podeis fazer, ou seja, vocês podem. Deus age através das pessoas. E, para concluir, eu sei que meu tempo acabou, o educando, nós, da educação espírita, defendemos que ele tem uma mente de profundidade. Isso o Colégio Allan Kardec considerou. O nosso sonho é fazer isso no Herculano Pires no futuro. Acervo de experiências negativas e positivas. Então ele não é uma tábua rasa, ele não aprende apenas no sentido material, experimental, de zero, né, até a idade que ele chega à escola. Vetores psíquicos, tendências vocacionais e orientações morais. Qual é o problema? Às vezes a pessoa tem uma vocação e vai para outra área. Aí você só vai descobrir depois, com mais idade. Para fazer o movimento de volta é muito mais difícil, tem que ter muita coragem moral. E nem sempre a sociedade valoriza determinadas áreas. Por exemplo, ser professor hoje, falar em uma família. Pai, você é professor, mãe, é difícil. Poucos querem ser professores hoje. Basta você perguntar nas turmas. Vetores psíquicos, então, algo importante. E todos somos interexistentes. O ser humano é um reencarnado, é o primeiro ponto. E o último ponto é importantíssimo para a educação espírita. Todos somos interexistentes. O maior exemplo que temos é o Chico Xavier. Não somos interexistentes somente na reunião mediúnica. Somos o tempo todo. Aqui estamos captando ou não as informações que vêm do mundo invisível. E isso interfere na educação. Pode passar um pouquinho. Pode passar. Pode passar. Para terminar, Jesus, o educador da humanidade, agradecendo demais a oportunidade de trabalho, pedindo desculpas pela ausência dos vídeos, eu trouxe 4 vídeos, e terminando com Jesus, nada melhor. Vou tentar resumir, para que se tiver alguém aqui que não seja espírita, compreender como que nós espíritas amamos Jesus. Jesus para nós é o educador da humanidade, é guia e modelo, é referência maior, sempre. Podemos reduzi-lo a alguns princípios.
filhos. Diz o professor Bruno Pires sobre a contribuição de Jesus para a humanidade. Gente, concluindo, se fizéssemos isso, a humanidade seria diferente. Paternidade universal é o meu Deus, mas é seu também. Aliás, é Deus de todo mundo. Isso é muito profundo, é muito bonito. Fraternidade dos seus filhos. Nós temos as nossas famílias, mas nós somos todos da mesma família. Eis o que repetimos no Espiritismo, mas não praticamos. Nós ainda não nos enxergamos como irmãos. Todo mundo é irmão. Se alguém aqui ao lado estiver desprovido de alguma coisa, é nosso irmão também. É um ser social tão importante quanto os nossos irmãos na atual encarnação. É interessante que os pioneiros tinham coragem, hoje é mais difícil, mas eles traziam essas pessoas para dentro de sua casa. Caio Barchuca pegava o cavalo dele, depois ele comprou um carro, aí ele ia retirando todo mundo de Matão, que não tinha nada, e levava para a casa dele. Existiam quartos na casa dele que ele deixava para esses irmãos, para que eles melhorassem e depois fossem reintegrados à sociedade. Então, são os homens de todas as nações, de todas as raças e de todos os tempos. O conceito de raça hoje abolido, Herculano na década de 1970, a gente perdoa ele. O amor ao próximo, superando as barreiras sectárias da época. O que falta de amor hoje, né? As pessoas brigando o tempo todo, discutindo, falta muito amor na sociedade atual. Então, superando as barreiras sectárias da época que eram poderosas, como vemos no caso da dissidência samaritana, o do perdão ilimitado como condição para obter o perdão supremo de Deus, passa por favor. O da compreensão humana dos atos e atitudes alheias para o estabelecimento da harmonia e da paz entre as criaturas. O da humildade num mundo de arrogância. Até hoje o Nietzsche, que é muito usado, diz a humildade é uma virtude de gente fraca. É o que o Nietzsche propõe, grande pensador, mas não reconhece o valor da humildade. Jesus era humilde e muda o mundo. A humildade, como diz um filósofo, é uma virtude tão humilde que até duvida que seja uma virtude. Quem se gabasse de a possuir, mostraria que não a possui. A humildade torna todas as outras virtudes discretas. Nenhuma outra virtude se mantém sem a humildade. Se a cronologia atribuída ao Evangelho segundo Mateus estiver correta, a primeira bem-aventurança foi sobre a humildade. Felizes os humildes em espíritos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus já ensinava sobre a humildade. Como prova de confiança na supremacia do espírito sobre o falso esplendor das coisas materiais, o desapego às convenções mundanas, inclusive os ritos e as cerimônias religiosas para a adoração de Deus, em espírito e verdade, como ensinou a mulher samaritana. Bem, Jesus é um grande educador da humanidade, que possamos sair daqui hoje mais encorajados, esperançosos, para realizar a grande vitória que existe, que é sobre nós mesmos, sobre os nossos defeitos, sobre o nosso orgulho, sobre o nosso egoísmo, que possamos sim trabalhar a terra, a sociedade, para oferecer mais estímulos pedagógicos para as crianças e para os adolescentes. Para mim foi uma alegria, uma honra, e eu agradeço muito a oportunidade de trabalho. Obrigado, André. Vamos oferecer em nome do seu mar presente. Vai tirar foto? Beth. Beth está online. A luz está atrapalhando. É horrível essa luz, né? Então, mais uma vez, nós vamos agradecer. E na programação, vocês viram que tem um intervalo agora, né? Mas nós tivemos que fazer uma modificaçãozinha, porque o pessoal do teatro já está se preparando aqui, e eles vão precisar de um tempinho. Enquanto isso, a nossa companheira Leila, o Zé e o Alan vão cantar uma musiquinha pra gente aqui, ia ser depois, mas eles vão cantar agora, né? Então, até todo mundo preparar as coisas ali, nós vamos manter um ambientezinho, por favor.